Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de matemática, e o tema dessa aula são as matrizes, onde vamos estudar o cálculo 2, determinantes. Determinantes. Determinante é a matriz de ordem 1. O determinante é a matriz de ordem 1 é justamente o único elemento da referida matriz. Vamos lá, pessoal. Primeiro aspecto. Ao estudarmos determinantes, existe um requisito. Somente matrizes quadradas admitem determinante. Então, já anota aí no seu material. Somente matrizes quadradas admitem determinante. É um requisito, tá bom? Professor, o que são matrizes quadradas? São aquelas em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, só posso falar em determinante necessariamente nas matrizes quadradas, tá bom? Na matriz de ordem 1, aquela que só tem uma linha e uma coluna, ou seja, um único elemento, esse elemento é justamente o determinante da matriz. Eu trouxe aqui dois exemplos. Se a matriz A ela só contém esse elemento 2, o determinante a gente representa determinante. Assim, ó, o determinante A, vai ser o próprio elemento, é 2. Se a minha matriz B possui apenas um único elemento, que é o menos 5, o seu determinante vai ser o menos 5. Aqui não tenho o que inventar, não há cálculo. Se eu tenho a matriz de ordem 1, uma linha e uma coluna, ou seja, um único elemento, esse elemento, seja ele positivo ou negativo, claro, é o determinante da matriz. Beleza? Show de bola. Determinante é a matriz de ordem 2. Matriz de ordem 2 é aquela que possui duas linhas e duas colunas. O determinante é a matriz de ordem 2 é a diferença entre os produtos das diagonais principal e secundária. Pessoal, aqui é muito simples. Eu pego o produto dos elementos que compõem a diagonal principal e faço a diferença em relação aos elementos que compõem a diagonal secundária, também trabalhando a operação de produto. Produto dos elementos que formam a diagonal principal menos o produto dos elementos que formam a diagonal secundária. Júlio, quem são os elementos que formam a diagonal principal? Neste caso, são o 5 e o 3, ok? Elementos que formam a diagonal secundária são o 2 e o 4. Por que 5 e 3 formam a diagonal principal? Porque o índice referente à linha e à coluna é o mesmo. Quando você olha para o 5, ele é o elemento A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Linha de cima para baixo. Então, 5, 4, uma linha, 2, 3, a outra. Coluna da esquerda para a direita. 5, 2, uma coluna, 4, 3, a outra. Então, ele está na primeira linha, na primeira coluna. Então, ele faz parte da diagonal principal, porque o índice I, que representa a linha, é igual ao índice J, que representa o quê? A coluna. Por isso que ele está na diagonal principal. Quando você olhar para esse cara aqui, o 3, ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, ele é elemento A22. Então, ele faz parte da diagonal principal. Ó. Índice I, que representa a linha, igual ao índice J, que representa a coluna, tá bom? Então, vamos lá. Determinante de A vai ser produto da diagonal principal. Eu faço 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15, menos o produto dos elementos que formam a diagonal secundária. Eu faço 2 vezes 4, que dá 8. Então, aqui o determinante de A é 7. Aqui não tenho o que inventar, tá bom, pessoal? Então, o que a gente faz na prática? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Quem são os elementos que formam a diagonal principal? Aqueles em que o índice relativo à linha é igual ao índice relativo à coluna. Tudo bem? O que pode acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. Eu quero determinante de B. Diagonal principal, 25 e 2. Então, vamos lá. Determinante de B vai ser 25 vezes 2, 50. O que pode acontecer é isso aqui, pessoal. 6 vezes menos 8, produto dos elementos que compõem a diagonal secundária, dá menos 48. Lembrando que no produto, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, cuidado que aqui não vai ser 50 menos 48 igual a 2. É o produto da diagonal principal, que eu vou chamar de DP, menos o produto da diagonal secundária. Esse produto aqui dá menos 48. Então, esse é o cuidado. O que eu quero chamar a atenção, pessoal? Quando o produto dos elementos que compõem a diagonal secundária for negativo,
você vai ter ali um valor positivo, porque vai ser produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Sendo esse produto negativo, vai ser menos menos. Então, vai virar um valor positivo. Esse é o cuidado que você tem que ter, tá bom? Ó, repare que ó, diagonal principal é o 50. Diagonal secundária é o 48. Então, ó, diagonal principal menos da fórmula diagonal secundária, que é um valor negativo. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui o determinante B vai ser 50 mais 48. É só esse cuidado que você tem que ter no cálculo determinante a matriz de ordem 2, que é justamente quando o produto da diagonal secundária é um valor negativo. Claro, você vai alterar esse sinal e vai ficar positivo, ok? Beleza. Agora vamos falar sobre o determinante a matriz de ordem 3, aquela que possui 3 linhas e 3 colunas. Aqui eu preciso aplicar a regra de Sarros. Então vamos lá, pessoal. Como é que é essa regra de Sarros? Eu tenho aqui essa matriz. Ela é 3 por 3, ou seja, matriz quadrada de ordem 3. Eu quero calcular o determinante. São duas formas, vou trazer as duas, tá bom? Eu posso repetir as 3 colunas. Então, observe aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Eu repetir esses elementos, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Repetir, ok? E acrescento as 2 primeiras colunas ao lado da terceira. Repare que aqui eu tenho a primeira coluna, vou até destacar para você entender. Aqui, ó, primeira coluna. E aqui, ó, após a terceira, eu repito a primeira coluna. Ok. Segunda coluna. E aqui, ó, eu repito a segunda coluna. Então, o que eu fiz aqui na prática, pessoal? Eu peguei a matriz, repeti todos os elementos da matriz. Ok. Ao lado da terceira coluna, eu repeti a primeira coluna. E ao lado dessa primeira coluna que está repetida, eu peguei a segunda coluna e repeti, ok? Agora, são 3 produtos 2 vezes. Primeiro, no sentido da diagonal principal. Olha o que eu vou fazer, são 3 produtos nesse sentido. 1 vezes 5 vezes 8. 1 vezes 5 vezes 8 é 40. Então, vamos lá. Determinante de A vai ser igual. 1 vezes 5 vezes 8, 40. 2 vezes 6 vezes 2, 24. A gente acrescenta. E 3 vezes 2 vezes 5 dá 30. Ok. Agora, 3 produtos no sentido da diagonal secundária. 2 vezes 5 vezes 3 dá 30. Aqui eu sou obrigado a alterar o sinal, tá bom, pessoal? Vou até destacar aqui, ó. Eu encontrei 30. Fazendo 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Agora eu altero o sinal, vem para cá menos 30. Já posso cortar 30 com menos 30. Ok. 5 vezes 6 vezes 1 dá 30. Vem para cá menos 30. 8 vezes 2 vezes 2 dá 32. Vem para cá menos 32. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? O determinante vai ser igual a 40 mais 24, 64. Aqui eu tenho menos 30 menos 32, que dá menos 62. Então, o determinante é igual a 2. Posso afirmar que o determinante é igual a 2. Vamos lá, só para poder mostrar o que a gente acabou de estudar. Eu quero encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, matriz quadrada que possui 3 linhas e 3 colunas. Eu pego os elementos da matriz e repito. Ao lado da terceira coluna eu coloco a primeira e ao lado da primeira que está repetida eu coloco a segunda. Faço 3 produtos no sentido da diagonal principal. Ok. Faço 3 produtos no sentido da diagonal secundária, alterando os respectivos resultados em relação ao sinal. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Faço somatório, cheguei ao determinante. Só que eu falei para você que havia 2 formas. Vamos agora para a segunda. Eu vou repetir a matriz. Beleza? Só que agora, em vez de repetir as 2 primeiras colunas, eu vou repetir as 2 primeiras linhas. Só que aqui abaixo. Essa é a única diferença. Agora, a ideia é a mesma, tá bom? 3 produtos no sentido da diagonal principal, ó. 1 vezes 5 vezes 8, 40. Vou botar aqui, determinante vai ser 40. 2 vezes 5 vezes 3, 30. 2 vezes 2 vezes 6, 24. Se você fizer a comparação, só vai alterar a ordem. Olha só para você entender.
40, 40. 24, 24. Só mudou a ordem. 30, 30. Beleza? Agora, 3 produtos no sentido da diagonal secundária, alterando o sinal. 2 vezes 5 vezes 3 dá 30. Vem para cá, menos 30, que eu já posso cortar com mais 30. 1 vezes 5 vezes 6 dá 30, vem para cá, menos 30. E 2 vezes 2 vezes 8 dá 32, vem para cá, menos 32. Vou mostrar que são os mesmos elementos, só muda a ordem. Vamos verificar? Aqui eu tenho menos 30 e menos 32. Aqui nem mudou a ordem, né? Eu tenho menos 30 e menos 32. Então, claro, o resultado vai ser o mesmo, né? Já que eu tenho os mesmos elementos sendo somados. Então, aqui o determinante vai ser igual a 2. Então, é outra forma de você fazer, tá bom? Então, você pode optar por aquela que você julgar mais conveniente. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.